Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal mais educado desse YouTube. Estamos hoje aqui para falar sobre valorização do professor. O nosso ponto de partida vai ser aquela homenagem que teve no Criança Esperança, agora de 2019, para os professores. Eu recebi várias mensagens, as pessoas me falando: Lídia, você viu esse vídeo, você viu essa parte, né? E aí eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Primeiro ponto já é o seguinte, sabe essa frase? Valorize o professor? Muito bonitinha para propaganda, mas na vida real ela não serve para nada. Lídia, como assim? Todo professor quer ser valorizado. Sim, o problema não está no sentido da frase, está no efeito dela. Eu vou falar por que ela não pode ser repetida e no lugar dela, então, o que a gente fala, o que a gente faz para que o professor seja mesmo valorizado, tá? Se você se interessa por isso, então, vem comigo. Antes, eu quero fazer aqui uma observação a respeito dessa parte da homenagem do Criança Esperança, tá? O vídeo tenta passar para a gente uma espontaneidade, como se as crianças tivessem escolhido várias outras profissões para seguirem na vida que não a do professor, né? Então elas estão ali correndo num corredor, tem várias portinhas com o nome, né, da profissão e elas se posicionam na frente da porta representando a escolha de profissão e a portinha do professor fica como? Vazia. O que me causou estranheza nisso? Porque embora, de fato, as pesquisas apontem que dentre os jovens, apenas 2,4% deles expressam a vontade de serem professores, essa não é uma realidade no mundo das crianças, tá? Quem trabalha com criança sabe disso, elas expressam com frequência que querem ser professores, isso aí, né, não importa a classe social, muitas crianças falam sobre isso. Então me causou estranheza o vídeo querer passar essa sensação de que as crianças não escolhem a profissão de professor. É lógico que elas têm essa vontade na infância e aí quando chega lá no ensino médio, quando elas já estão jovens, isso já mudou, elas encontram outras profissões mais atraentes. Mas como o vídeo era sobre crianças, então eu achei estranho elas não escolherem aquela porta. Ok, isso é só uma observação. Valorize o professor. Qual é o problema dessa frase? O mesmo problema da frase: eu desejo que 2020 seja um ano abençoado. O que é um ano abençoado? Nosso cérebro precisa de comandos específicos, concretos, claros. Se você passar o ano inteiro repetindo para você: o meu ano vai ser maravilhoso, o meu ano vai ser maravilhoso, desculpa, corre o risco de você chegar no final do ano, sabe lá de que forma. Você precisa saber que ações suas vão te levar a ter um ano maravilhoso. Então, valorize o professor. Não está dizendo nada, é uma frase que já perdeu efeito, não causa impacto, porque ela não diz especificamente o que a pessoa tem que fazer para que o professor se sinta valorizado. Então, eu vou dizer isso para vocês. Eu escolhi as ações que vão aí trazer algum tipo de valorização do professor. Eu escolhi 10, podia ter escolhido 20 e eu quero a participação de vocês também. Escrevam aí nos comentários mais ações que vocês entendam que vai contribuir para a valorização do professor. Então vamos lá, a primeira ação é: abandone o lugar, escuta essa, abandone o lugar de crítico do professor. Sabe aquela pessoa que está o tempo inteiro criticando, reclamando, seja no grupo do WhatsApp, seja nas festinhas, seja em casa? Sempre tem o reclamão ou a reclamona que acha que a sua opinião a respeito do professor precisa ser compartilhada com todo mundo e todo mundo precisa saber da sua indignação, da sua reclamação. Coisas que não levam ninguém a lugar nenhum, não constroem nada, pelo contrário, servem para desqualificar o profissional da educação e servem para inflamar as pessoas que estão ouvindo a respeito, ou seja, uma desqualificação generalizada. Então, abandona esse lugar. Se você é essa pessoa que fica o tempo inteiro reclamando, faz isso não ajuda. Segunda ação: elogie publicamente o trabalho ou a ação de um professor. Vocês já repararam quando nós estamos insatisfeitos, como nós somos ágeis em fazer aquilo ficar público, em todo mundo tem que ficar sabendo, porque isso é um absurdo. Agora, quando nós temos que elogiar, o elogio vem como, gente? Pequenininho, discreto, né? Na encolha, vem ali pontual. Não! Se o trabalho do professor é bom, isso precisa ser público. E aí, quando eu falo público, não estou falando só dos pais exaltarem o trabalho do professor, não. É o próprio colega de trabalho que viu que um outro profissional fez um bom trabalho, tá bacana, fala, elogia publicamente no WhatsApp, no Instagram, sabe, no Facebook, na reunião de pais, enfim.
esse trabalho precisa mesmo aparecer, nós precisamos dar luz, sabe? Brilho, destaque para os bons trabalhos dos professores. E a terceira ação, aprenda. Eu digo aprenda porque tem gente que não sabe. Aprenda a reconhecer, a valorizar as produções dos alunos, as produções das crianças. Tem gente que olha o trabalho de uma criança e fala assim: ah, mas isso aí precisa ser professor para fazer isso aí eu também sei fazer. Isso não contribui para a valorização do professor. Desculpa, se você não consegue valorizar a produção do seu filho, não consegue valorizar a produção de uma criança, olha, não vai conseguir valorizar o trabalho do professor. Então, esse é um passo importante. Aprenda, sabe? Olha com cuidado, olha com atenção, tenha escuta para o que o seu filho vai falar e reconheça que ali naquele trabalho tem esforço, tem estudo, tem intenção, tem valor do professor também. Quarta ação, invista na qualificação dos professores, né? Lógico que isso serve muito mais para os gestores, mas é importante. Queremos professores qualificados, queremos professores de qualidade, mas quem é que está investindo nisso? Né? Ah, não, o professor tem que correr atrás. Tem mesmo, ele tem que defender a própria carreira. Mas quem está esperando um resultado do trabalho do professor também tem que investir em qualificação, em capacitação. Não consegue enviar o professor para um seminário, para um bom congresso, não consegue pagar para todos os professores fazerem suas formações. Tragam boas formações para dentro da escola e oportunizem o melhor que podem para os professores, para que eles possam oferecer cada vez mais qualidade para a educação. Quinta ação, posicione-se ativamente para que os professores tenham salários mais dignos. Eu percebo que nós ficamos numa posição assim muito cômoda de dizer: nossa, o professor ganha muito mal. Ai, nossas políticas públicas. Ai, é uma vergonha o nosso país ter o salário do professor XY. Mas quem é que está lutando, além do próprio professor, para que ele tenha um salário digno? Você sabe quanto ganha o professor do seu filho? Você tem noção disso? Às vezes, as pessoas chegam dentro das escolas querendo estrutura, querendo infraestrutura boa, né? Querendo o melhor brinquedo, quer a piscina, quer o melhor computador e tudo. Ok. Agora, você já parou para pensar no quanto está sendo investido no salário do professor, naquele que vai estar diretamente com o seu filho ensinando a ele? Então, eu acho que cabe uma postura nossa assim: opa, essa escola aqui bacana ou não, uma escola simples, não sei, mas será que nós temos interesse que o professor ganhe mais? Ou nós estamos aqui só esperando que o governo faça isso e fica muito confortável para a gente? Então, posicione-se. Sexta ação, apoie a greve dos professores, assim como você apoia a do Gari. Nossa, os garis entraram de greve. Não, a cidade não pode ficar desse jeito, está impraticável viver nessa cidade imunda. Agora o professor entra de greve. Isso é um absurdo. Eu não pago mensalidade para que meu filho fique em casa. O professor está lá exercendo um direito que é dele, para ter melhores condições de trabalho, e nós estamos pensando somente na nossa própria vida, somente nas nossas próprias necessidades. Então, se você quer valorizar o professor, apoie. Entenda que aquela greve ali tem uma causa. Sétima ação, reporte-se, procure o professor diretamente para entender ou para resolver algumas questões. O que algumas pessoas fazem? Ao invés de se posicionar diretamente com o professor, recorrem à coordenação, à direção da escola, né? A esferas superiores. Isso mostra uma superioridade de quem está do outro lado em relação ao professor, porque aí a sua voz, a sua necessidade ganha muito mais força quando é um coordenador chamando a atenção do professor, quando é um diretor que fica sabendo alguma coisa que aconteceu. Questões, gente, que poderiam ser tratadas diretamente com o professor. Isso mostra respeito, isso mostra igualdade. Nós não fazemos isso com outras profissões. Aliás, eu fico pensando se isso acontecesse com você, no seu trabalho. Recebi aqui um e-mail reclamando do que eu fiz, do que eu falei. Nossa, o diretor da empresa, o gerente da empresa está sabendo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Pensa, antes de enviar um e-mail reclamando de um professor, pensa que impacto aquilo vai ter na vida dele e como seria se fosse na sua também. Oitava ação. Olhe, enxergue o professor como um formador de pessoas. Formador de pessoas não significa cuidador de pessoas.
está havendo uma confusão aí. As pessoas estão achando que o professor está ali para cuidar de todo mundo, fazer o que todo mundo não está conseguindo fazer, dar conta do que as pessoas não estão conseguindo dar conta. E aí, quando o professor vai lá e age, e isso agrada, né? Agrada as famílias, agrada seja lá quem for, palmas para o professor, foi excelente. Agora, quando ele age e que não agrada, que não há uma unanimidade de sentença ali a respeito do que foi feito, é um absurdo, como pode o professor fazer isso, o professor fazer aquilo? Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos colocar cada coisa no seu lugar? O professor não é cuidador, ele não é babá de criança, de aluno, cada um tem que fazer o seu papel. E a nona ação, exerça bem o seu papel de pai, de coordenador, de diretor, né, de aluno, parceiro do professor. Sabe o que está acontecendo? As pessoas não estão fazendo bem o seu papel e estão exigindo que o professor o faça. Um pai parceiro, um pai que faz o seu papel, o aluno que faz o seu papel, contribui bastante para a valorização do professor, porque senão ele fica lá, aquele único, remando, sozinho, remando ainda contra a maré, e isso causa esgotamento, isso causa cansaço. Ele começa a achar que não está valendo a pena. Então, se você quer valorizar o professor, exerça bem o seu papel de gestor, de aluno, de pai, de colaborador parceiro aí da causa do professor, tá bom? E a 10ª ação é o seguinte, espalhe bastante esse vídeo com mais e mais pessoas, porque as pessoas precisam saber o que elas têm que fazer para que o professor seja valorizado. Aí sim, nós vamos começar a ver um movimento. Aí sim, nós vamos começar a ver aquela frase se concretizar. Valorize o professor, vai começar a fazer sentido. E só uma última observação a respeito daquele momento da homenagem dos professores no Criança Esperança. É que, embora a homenagem tenha sido muito bacana, foi muito interessante, né, ter esse espaço, mas eu acho que ainda ficou ali uma mensagem que é o que a gente tem que fugir um pouquinho. A ideia de que o professor é o que forma todas as outras profissões, então o professor ele é útil, ele é importante porque ele forma para o trabalho. E eu acho que nós já passamos dessa fase, sabe? Nós temos aí uma educação com outro sentido e que nós precisamos reforçar isso também. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe, escreva aí nos comentários, deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Vão vir outros vídeos legais também e a gente se encontra no próximo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.